Uma das pioneiras em unir moda e arte, Emily Flog é muitas vezes reduzida à condição de mera musa do pintor Gustav Klimt. O que é uma pena, já que foi ela que abriu o caminho para outras mulheres da alta costura, como Coco Chanel e Elsa Schiaparelli. Então nesse vídeo nós vamos explorar um pouco da vida e da obra de Emily Flog e conhecer um pouco mais sobre a imensa contribuição dela para o início da história da alta costura do século XX. Meu nome é Pauline Kisder, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica e você está no canal da Modista do Desterro. No quadro mais famoso de Gustav Klimt, O Beijo, um casal em longos trajes dourados se entrelaça em um beijo eterno. Hoje, muitos pesquisadores acreditam que o casal do quadro seja formado pelo próprio Klimt e pela estilista Emily Flog, sua musa e amante. Enquanto os quadros de Klimt inscreveram o nome dele nos livros de história da arte, o trabalho de Flog, estilista, empreendedora e revolucionária, permanece quase desconhecido pelos entusiastas da moda. Emily Louise Flog nasceu em 30 de agosto de 1874, em Viena, na Áustria. Seu pai era dono de uma fábrica de cachimbos de luxo e sua irmã mais velha, Pauline, era costureira e tinha uma escola de costura. Foi com ela que Emily aprendeu a costurar nos anos 1880. Mas foi com a sua outra irmã, Helene, que ela se profissionalizou no mundo da moda. Juntas, em 1904, as duas abriram um salão experimental de moda e de alta costura no endereço comercial mais requisitado de Viena. Emily era associada diretamente às oficinas de Viena, um movimento de design que foi fundamental para o desenvolvimento da arte moderna na Áustria. As oficinas de Viena se apropriaram da estética Art Nouveau, que vinha da França, e do movimento de artes e ofícios que vinha da Inglaterra. O que esses dois movimentos tinham em comum era uma aversão pela padronização dos objetos que estava sendo promovida já naquela época pela industrialização. E os movimentos propunham o fim da separação entre artista e artesão, que sempre acabava rebaixando o artesão a uma posição inferior, como se quem trabalha com artesanato não tivesse senso estético ou habilidades artísticas. Mas as oficinas de Viena não só copiaram essas estéticas, elas fizeram releituras e reelaborações, que resultaram num movimento artístico próprio que dominou o design austríaco até o final da década de 1920. E uma curiosidade para os amantes da arte, em muitos aspectos esse movimento das oficinas de Viena acabou antecipando a estética Art Deco, que dominaria a arquitetura, a decoração e até a moda europeia a partir de 1920. Mas eu sei que você ficou até aqui foi para me ver falar sobre moda, então vamos explorar as criações de moda de Emily Flog. Flog se inspirava não só nas oficinas de Viena, mas também em uma série de movimentos que propunham a completa reforma do traje feminino. O mais famoso deles era o movimento do traje artístico, que defendia o abandono das armações, dos drapeados e dos espartilhos convencionais, trocando os trajes vitorianos tradicionais por versões mais leves, com forte inspiração medieval e renascentista. Na Alemanha e na Áustria, esse movimento era chamado de Künstlerkleid, algo como vestido de artista, e tinha como base duas ideias muito fortes. A primeira é a de que o corpo e a roupa do artista deveriam ser eles próprios também expressões artísticas. A segunda era de um retorno aos saberes e fazeres tradicionais da costura, como uma resposta à industrialização e à padronização massificadora das roupas. Figuras como Emily Flog e suas irmãs faziam parte ativamente desse movimento e atendiam a uma clientela formada por artistas e também amantes da arte. E, de certa forma, elas eram parte do que hoje nós chamaríamos de um movimento de contracultura, ou seja, que rejeita o grupo de valores da cultura dominante da sua época. Para isso, os trajes criados por Emily Flog se afastavam completamente das formas tradicionalmente associadas às décadas de 1900 e 1910. Ao invés dos trajes de cintura marcada, com o uso de espartilhos e enchimentos extremamente elaborados, ela desenhava longos vestidos fluidos que em nada desenhavam ou marcavam a forma do corpo. No lugar dos bordados e das rendas, Flog usava estampas geométricas, mas também inspiradas nos bordados tradicionais do leste europeu e nas técnicas de tingimento tradicionais do Japão. Quando as saias femininas eram pesadas de babados e com um formato de trompete que exigia várias anáguas para sustentação, Flog criava vestidos retos, cuja única decoração residia no uso criativo de estampas.
E quando as saias e as mangas femininas se tornaram mais sequinhas, ela então passou a brincar com volumes nas mangas e nas saias, antecipando até mesmo o que Paul Poiret faria na barra de suas famosas túnicas orientalistas dos anos 1920. No começo dos anos 1900, a indústria da moda era extremamente polarizada entre lojas de departamento que vendiam roupas prontas, produzidas em escala industrial, e alguns poucos ateliês de costura sob medida que atendiam exclusivamente a elite vienense, reproduzindo ao pé da letra as tendências da moda francesa. É incrível pensar que no meio disso, o salão de moda das irmãs Flog chegou a empregar 80 artesãos, o que é um bom termômetro do volume de peças que eles produziam e do quanto essa estética tão revolucionária fazia sucesso na época. Mas Emily não trabalhava só com as irmãs. Ela colaborava com artistas e arquitetos da época, dentre eles Gustav Klimt, criando trajes para suas pinturas e também posando para elas com suas criações. Como no retrato que Klimt pintou em 1902, em que Emily parece uma estátua cercada por todo tipo de joias. E por mais irreal que esse vestido pareça, ele não está tão longe das criações dela fora das telas. Como esse vestido de inspiração chinesa que ela aparece usando em 1910 numa das propriedades da sua família. Ou esse traje que ela veste numa foto de 1908, na companhia do próprio Klimt, que por sinal veste uma túnica de inspiração medieval que também foi feita por ela. Nessa outra foto aqui dá para ver melhor a túnica dele, mas principalmente o trabalho da Emily em criar um design fluido, mas ainda assim interessante, com a manipulação de texturas geométricas. E nos retratos que Klimt pintou de outros modelos, é possível identificar alguns usos dessas estampas que eram características do trabalho dela e que provavelmente eram figurinos produzidos no Salão Flog para esses retratos, como o retrato de Eugênia Primavesi, de 1913, o famoso quadro de Adele Bloch-Bauer, de 1907, e o retrato de Hermine Gallia, de 1904, em que a modelo usa um vestido muito parecido com um que teve sua imagem preservada numa foto no corpo da própria Flog. Muito se fala sobre como Paul Poiret teria supostamente libertado as mulheres dos espartilhos em 1906, mas em 1904, Emily Flog já estava produzindo trajes femininos que não marcavam a cintura e dispensavam o uso das roupas íntimas tradicionais. E quando Chanel abriu seu ateliê em Paris em 1910, Flog já era um nome bem conhecido até mesmo na capital francesa e como sinônimo da mais pura vanguarda artística nas roupas femininas. Emily Flog foi muito mais do que a amante de Gustav Klimt, ou a musa ao lado de Klimt. Ela foi uma potência artística por conta própria, uma pioneira que abriu espaço para outras mulheres e que via na roupa não só uma expressão estética, mas principalmente uma maneira de se posicionar diante do mundo. Se você assistiu até aqui, muito obrigada! Eu te convido a se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e o seu comentário nesse vídeo e conferir também esses outros conteúdos de história da moda que nós já temos por aqui e que eu separei para você com todo carinho.